No começo, parecia só mais um vídeo dos Hunters, uma nova mansão, um novo cenário, e mais uma série de gravações normais. Mas nem tudo é o que parece ser. Conforme os dias passaram, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos sem explicação, portas se abrindo sozinhas, salas que, por algum motivo, evitam mostrar nas gravações. E foi então que comecei a investigar. Mas quanto mais eu procurava, e mais coisas eu encontrava. Uma mansão construída entre os anos 80 e 90, abandonada por 7 anos, com um caseiro que ninguém vê, e uma história que ninguém conta. O que realmente está acontecendo na nova mansão dos Hunters? Será que tudo isso é apenas coincidência? Ou será que existe algo que está sendo escondido? Enquanto os Hunters investigam os fenômenos, poucos sabem que a mansão esconde um passado triste quase idêntica a outra história que o próprio Renato Garcia já falou em vídeo no seu canal. Se você está pronto para mergulhar comigo nessa investigação, já deixa seu like, se inscreve aqui no Micas e na Central Félix Barreto que está editando esse vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo. A mansão onde os Hunters estão gravando hoje não foi construída recentemente. Ela começou a ser erguida no início dos anos 80, por uma pessoa muito conhecida na época, e mais que, curiosamente, mantinha uma vida extremamente reservada. Poucos registros públicos existem sobre ele. O projeto da casa era ambicioso e uma construção grande, isolada, com uma arquitetura que mistura o europeu com o colonial. O terreno é amplo, cercado por mata, plantada, e por muito tempo e ninguém ousou mexer ali. E o mais estranho, durante 7 anos, ela ficou completamente fechada, sem uso, sem aluguel, sem qualquer tentativa pública de venda, mesmo sendo um imóvel de alto valor. A pergunta que fica é, por quê? Depois de tantos anos sem uso, a mansão finalmente foi alugada, mas o acordo foi estranho. Segundo informações, o representante da casa só aceitou alugar o imóvel com uma única condição: o caseiro tinha que continuar morando na propriedade, sem negociações, sem exceções. Era ele ou nada feito. O mais curioso é que ninguém sabe exatamente quem é esse caseiro. Ele não aparece nos vídeos, ele não fala com a equipe. E muitos dizem que nem os próprios Hunters interagem com ele. Moradores antigos da região afirmam que o caseiro já estaria lá desde quando tal dono da mansão começou a morar lá. Alguns até dizem que ele morava no terreno antes da construção da mansão. Ele desaparece por horas durante o dia, e só é visto de relance e andando lentamente entre os fundos da casa e um pequeno galpão próximo ao muro. Li comentários falando que o caseiro cuida da energia da casa. Mas, que tipo de energia é essa que precisa ser cuidada há mais de 30 anos? Por fora, a mansão impressiona pelo tamanho. Por dentro, assusta pelo estado. Assim que você entra, é como se tivesse voltado no tempo. As paredes estão sujas, algumas rachadas. Cortinas antigas ainda cobrem as janelas. Os móveis continuam exatamente onde estavam, só que agora, cobertos de pó e lençóis velhos. Em cima das estantes, porta-retratos com as fotos de momentos únicos registrados. As gavetas ainda guardam itens pessoais dos antigos moradores da mansão. Em vários cômodos, a energia elétrica se tornou um problema para os novos moradores. Não funciona, para no meio da noite, falha e fica sem funcionar em alguns lugares da mansão, como se algo ali interferisse com a tecnologia. Conforme as gravações avançavam, começaram a surgir registros que desafiam qualquer explicação lógica. Sons inexplicáveis e vultos em corredores vazios, portas que rangem e janelas que se abrem sozinhas, vozes abafadas captadas pelos microfones, mesmo quando ninguém estava falando. Uma das cenas mais perturbadoras mostra uma figura se escondendo no fim do corredor que dá acesso aos quartos, uma silhueta que ninguém reconheceu. A sensação era de que algo, ou alguém, estava presente ali, observando cada movimento da equipe. Depois de acompanhar todos esses acontecimentos e reunir tantas evidências, o que realmente me chamou a atenção foi algo muito maior do que sombras ou barulhos estranhos. O motivo pelo qual uma mansão tão grande, valiosa e bem localizada ficou completamente parada, fechada e abandonada por tanto tempo. Algo que, para qualquer empresário ou investidor, seria simplesmente um absurdo financeiro em deixar um imóvel desse porte, com potencial para tantas oportunidades, completamente esquecido. Então, decidi ir além das imagens e dos vídeos. Comecei a pesquisar registros antigos, buscar informações com pessoas que iriam poder me ajudar nessa investigação. Foi assim que descobri uma história que poucos conhecem,
e que explica muito do silêncio e do abandono que tomou conta daquele lugar. Encontrei a data exata em que tudo mudou. Descobri o nome da família que ali viveu, os detalhes sobre o que levou eles a abandonar a casa, e os motivos que os fizeram manter o imóvel praticamente intacto por anos. Porém, por respeito total à memória dessa família e pela delicadeza dos fatos, não posso revelar nomes ou detalhes pessoais que possam causar dor ou expor demais quem sofreu com essa situação. O que posso dizer é que houve uma perda muito profunda dentro daquela mansão e para aqueles que nela viviam. Uma perda que, por incrível que pareça, se parece muito com uma outra história recente, a do antigo dono da fazenda que Renato Garcia comprou, em outro caso marcado por uma dor imensa e um silêncio quase inexplicável. A família que morava naquela mansão perdeu um ente querido muito amado, alguém que para eles era insubstituível. Durante meses, talvez anos, eles continuaram a visitar a casa com frequência, mantendo tudo exatamente como estava, como um ritual para preservar a memória daquele familiar, como se o tempo tivesse parado para manter viva a lembrança. Com o passar do tempo, porém, as visitas foram diminuindo até cessarem completamente. A casa, então, entrou num estado de abandono progressivo, sem vida, até chegar ao cenário sombrio que hoje vemos nos vídeos dos Hunters. Nas décadas de 70 e 80, o homem que vivia ali era muito conhecido não só na região onde a mansão está, mas em várias partes do Brasil, em um nome respeitado e, ao mesmo tempo, envolto em mistério. Mas, mais uma vez, por respeito absoluto à família e também por não ter autorização para divulgar mais informações, não posso compartilhar o nome dele. O que fica claro, porém, é que aquela casa carrega cicatrizes muito profundas, e não só nas paredes, mas na história de quem ali passou, e talvez até de quem nunca saiu completamente. Porém, esqueça tudo, esqueça toda a história que eu te contei até agora. Apague da mente cada detalhe que parecia fazer sentido, e eu vou te explicar o motivo. Depois de conversar com várias pessoas, eu recebi algo surpreendente, e de cada um deles, um nome diferente, uma versão diferente dos fatos, um dono diferente, uma história nova, e todas, por mais que tivessem detalhes intrigantes, pareciam contradizer umas às outras. Foi aí que eu cheguei a uma conclusão inevitável: talvez descobrir o nome do verdadeiro dono da mansão não fosse o mais importante, talvez o foco nisso só atrapalhasse. E por quê? Porque de todas as versões que me contaram, aquela que dividi com vocês, na história de um homem importante, influente, que viveu ali e faleceu, e foi a única que respondeu às duas perguntas mais cruciais sobre essa mansão. A primeira pergunta: por que essa mansão ficou tanto tempo abandonada? E a resposta faz sentido. Após o falecimento do dono, a família dele simplesmente deixou de viver na mansão, mas continuava a visitá-la de tempos em tempos, apenas para manter alguma conexão com o passado. Isso explicaria por que a casa tem um caseiro morando lá até hoje. Por que há tantos pertences pessoais espalhados pelos cômodos, como bolsas, roupas, objetos íntimos, e mesmo depois de tantos anos, 7 anos de silêncio, mas não de esquecimento total. A segunda pergunta: essa mansão é realmente assombrada? E aqui as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque sim, é possível que o falecimento do antigo dono, especialmente se ele era alguém muito apegado ao local, tenha deixado uma energia pesada dentro daquelas paredes, uma presença que nunca foi embora. Agora some isso ao abandono, à decadência, à sujeira, à escuridão que tomou conta dos corredores, aos sons que ninguém consegue explicar, às luzes que os equipamentos captam mas os olhos não veem, e o cenário perfeito para algo sombrio se formar está pronto. O tempo, o abandono e a morte criaram uma combinação poderosa, e, se existe algo naquele lugar, talvez tenha nascido disso. E é por isso que, agora, vamos falar das aparições, das imagens que foram captadas, dos barulhos inexplicáveis, das sombras que surgiram do nada. Porque, independente de quem foi o verdadeiro dono da mansão, o que acontece lá dentro é real, e você vai ver com seus próprios olhos. E é exatamente isso que estamos começando a desvendar aqui. Agora, a pergunta que não quer calar: será que essa mansão realmente é assombrada? Muitos lugares antigos, principalmente aqueles que ficaram abandonados por longos períodos, acabam ganhando uma fama de serem assombrados. E não é por acaso.
Do ponto de vista científico, locais assim podem causar sensações estranhas por vários motivos. A falta de manutenção, a iluminação baixa e sombras irregulares criam formas que o cérebro tenta interpretar, muitas vezes vendo coisas que não estão ali. A isolação e o silêncio absoluto podem amplificar sons e fazer a mente imaginar movimentos ou presenças. Alguns estudos também mostram que vibrações ou frequências sonoras muito baixas, chamadas de infrassons, podem provocar sensações de desconforto, medo e até alucinações em pessoas sensíveis, o que ocorrem com frequência em casas muito grandes e cercadas por árvores, o que cria uma redoma acústica favorável para que ocorra esses eventos. Fora isso, quando um local tem uma história de abandono ou mistério, as histórias e boatos que circulam fazem com que as pessoas estejam mais propensas a interpretar qualquer sinal estranho como algo sobrenatural. Ou seja, a fama de que a mansão é assombrada pode ser tanto um reflexo do que realmente aconteceu ali, quanto uma construção da nossa própria mente, influenciada pelo ambiente e pelas histórias que ouvimos. Mas, claro, não podemos ignorar as evidências gravadas e os relatos mostrados pelos Hunters. Entre ciência e mistério, talvez essa mansão esteja em um ponto onde os dois mundos se encontram. E é isso que torna tudo ainda mais intrigante. Agora, a mansão está sendo usada novamente pelos Hunters, mas o passado dela permanece envolto em mistério, que devemos saber até onde ir e respeitar os antigos moradores daquela mansão e daquela família. Se você quer que eu continue investigando esse mistério, o caseiro, o quarto escondido e tudo o que acontece na mansão, deixe seu like, se inscreva no canal do Micas e na Central Félix Barreto que está editando esse vídeo, e comente aqui embaixo o que você acha sobre a nova mansão do Hunters. Até a próxima investigação.